Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. O concurso Miss Universo teve sua primeira edição em 1952, reunindo representantes de diferentes países como Turquia, França, Noruega, Índia, Dinamarca e Grã-Bretanha, marcando o início de um evento que influenciou padrões globais de beleza e o intercâmbio cultural internacional. A seleção de judeus húngaros em Auschwitz, registrada em 1944, representa um dos capítulos mais trágicos do Holocausto, marco da Segunda Guerra Mundial, em que milhões perderam a vida por decisões sistemáticas do governo alemão, gerando repercussões globais. O episódio do voo 571, ocorrido nos Andes em outubro de 1972, ficou marcado pelo drama de seus sobreviventes, que passaram 2 meses isolados após a queda da aeronave, recorrendo a medidas extremas para suportar as condições severas e os longos dias de espera por resgate. O impasse entre manifestantes e forças estatais ocorrido em Moscou, 1993, marcou a mais grave crise constitucional da Rússia pós-soviética, quando o parlamento foi atacado por veículos militares sob ordens presidenciais, consolidando o poder executivo e alterando profundamente a trajetória política do país. O banco de aço conhecido como Baltimore Whipping Post permaneceu em funcionamento até 1938 nos Estados Unidos, sendo símbolo das punições físicas aplicadas pelo sistema judicial americano, fato que ilustra debates sobre direitos humanos e reformas penais no século XX. Integrantes de um grupo extremista aparecem em uma roda gigante em 1926, período em que o grupo ganhava força nos Estados Unidos, especialmente no Sul, promovendo ideologias extremistas e forte segregação racial, fator que marcou profundamente a história social do país. Integrantes do chamado Congresso dos Esquisitos, do circo Ringling Brothers, posam juntos em 1924, evidenciando uma era em que atrações consideradas incomuns eram apresentadas como espetáculo nos Estados Unidos, reforçando debates sobre exclusão social e ética no entretenimento. Sir Frederick Travis destacou-se na medicina britânica pelo tratamento inovador concedido a Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, e por salvar a vida do rei Eduardo VII em 1884, episódio que lhe se garantiu prestígio e contribuiu para avanços nos métodos cirúrgicos do período. Robert Huddleston, conhecido como The Pony Boy, teve sua trajetória marcada pelo trabalho em circos durante 36 anos, entre 1895 e 1970, num contexto em que pessoas com diferenças físicas muitas vezes eram destaque em espetáculos itinerantes populares nos séculos XIX e XX. Os esqueletos conhecidos como The Longest Kiss, datados de cerca de 2.800 anos atrás, foram descobertos em um túmulo duplo, sugerindo forte conexão simbólica ou afetiva entre os indivíduos na antiga sociedade. Escavações do tipo ajudam a entender práticas funerárias e vínculos sociais daquela época. Betty Page, marcada pelo maior auge em 1954, tornou-se um fenômeno cultural ao desafiar padrões sociais com seus ensaios fotográficos na década de 1950, simbolizando mudanças no comportamento e na imagem feminina no pós-guerra dos Estados Unidos, influenciando gerações posteriores. Bob Marley, referência em música e militância, aparece em 1977 com o dedo do pé enfaixado durante uma turnê, ferimento ligado a uma grave condição de saúde que marcaria seus anos finais, simbolizando o impacto do bem-estar físico na trajetória de ícones culturais globais desse período. Raquel Welch tornou-se um ícone da cultura pop após seu papel no filme 1 Milhão de Anos Antes de Cristo, lançado em 1966, período em que a moda do biquíni revolucionava padrões comportamentais e visuais no cinema, consolidando sua imagem marcante no imaginário global. A resposta militar ao movimento conhecido como Primavera de Praga, em 1968, marcou o fortalecimento do regime comunista na Tchecoslováquia, frustrando tentativas de democratização e consolidando a influência soviética na Europa Central durante a Guerra Fria.
O relacionamento entre Richard Burton e Elizabeth Taylor iniciou-se durante as filmagens de Cleópatra no início da década de 1960, período que marcou não apenas a cultura cinematográfica, mas também redefiniu padrões de celebridade em Hollywood, impactando a era dos tabloides e a percepção do público. Harry Sundance Kid Longabaugh ficou famoso como membro do bando Wild Bunch, que ganhou notoriedade no Velho Oeste americano entre o fim do século XIX e início do XX, participando de roubos a bancos e trens, símbolo da transição para a modernização dos Estados Unidos. Pizzie Hedwin, um representante do povo Potawatomi, aparece ao lado de outras pessoas diante de sua casa em uma fazenda no Kansas em 1877, período marcado pelo deslocamento forçado de diversas nações indígenas, resultado da política norte-americana de remoção das tribos do leste dos Senesifrãos-Iruás. Comemorada por milhares nas ruas de Moscou, a vitória soviética contra a Alemanha foi oficialmente celebrada em 9 de maio de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e consolidando a União Soviética como potência militar e política no cenário internacional. Soldados americanos celebraram seu retorno aos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial em 1945, um marco que representou a vitória dos aliados e o início da reconstrução global, alterando profundamente a geopolítica mundial e a vida de milhões de famílias. Albert Einstein, em setembro de 1939, passava momentos tranquilos ao lado do amigo David Rothman, na praia de Long Island, poucos dias após o início da Segunda Guerra Mundial, período em que suas advertências sobre armamentos nucleares influenciaram decisivamente o rumo da história. Soldados alemães, reunidos ao redor de uma árvore de Natal em plena frente oriental da Primeira Guerra Mundial, protagonizam um raro momento de confraternização em meio ao conflito, evidenciando como tradições culturais persistiam mesmo diante da brutalidade das trincheiras. A chegada de um clandestino alemão a Ellis Island em 1907 ilustra o fluxo intenso de imigrantes europeus rumo aos Estados Unidos no início do século XX, momento em que o país se consolidava como destino de esperança e oportunidades, definindo novas dinâmicas sociais americanas. Líderes revolucionários costumavam buscar refúgio durante períodos de crise, como aconteceu em Gurki no ano de 1922, quando a instabilidade interna russa atingia seu ápice após a Guerra Civil, marcando o início do regime soviético e grandes transformações políticas e sociais no país. Após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, obras-primas como a Mona Lisa começaram a ser devolvidas aos museus, marcando o grande esforço de recuperação do patrimônio cultural saqueado pelo regime alemão, um passo fundamental para a restauração da vida cultural europeia. Uma mulher celebra seu aniversário no Irã em 1973, período de relativa liberdade social e cultural no país, apenas 5 anos antes da Revolução Islâmica de 1979. Essa transformação histórica marcou o fim da monarquia e o início de restrições na sociedade iraniana. A atuação de policiais femininas na fiscalização de trajes de banho das mulheres marcou a década de 1920, quando regras rígidas determinavam o comprimento e o modelo das roupas nas praias, ilustrando o controle social sobre os costumes femininos daquela fase de transição cultural. Mulheres francesas acusadas de colaboração com ocupantes alemães enfrentaram exposição pública ao terem suas cabeças raspadas ao término da Segunda Guerra Mundial, medida simbólica marcada pela vitória aliada sobre o regime alemão e pelo desejo de reconstrução nacional no pós-guerra. Raquel Welch alcançou destaque internacional em 1966, consolidando-se como um ícone do cinema e símbolo de uma era marcada pela Revolução Cultural dos anos 1960, quando Hollywood promovia novas estrelas femininas e impulsionava mudanças nos padrões de beleza e comportamento social. O lema Smysl Polityki KSC, Blau Človeka, reflete a propaganda do Partido Comunista da Tchecoslováquia,
especialmente após a consolidação do regime sob influência soviética no pós-guerra, quando o governo buscava legitimar sua autoridade, prometendo o bem-estar humano acima de tudo. No cotidiano da então Alemanha Oriental, uma mulher se arruma perante o retrato de Erich Honecker, líder do regime socialista da RDA durante os anos 1970, símbolo do controle estatal sobre a vida privada e da forte propaganda política característica daquela fase da Guerra Fria. No auge da corrida do ouro nas Black Hills, a localidade chamada Gayville, em Deadwood Gulch, surgiu em 1876 como parte do movimento de expansão para territórios indígenas, impulsionando a colonização da Dakota Territory e acelerando os conflitos com povos nativos históricos da região. Soldados italianos enfrentaram grandes desafios logísticos durante a Primeira Guerra Mundial ao defender posições estratégicas nos Alpes italianos em 1915, cenário marcado por combates intensos e condições extremas que influenciaram tanto o desfecho local quanto a dinâmica geral do conflito europeu. Após um incêndio combatido sob temperaturas abaixo de zero, caminhões de bombeiros congelados, registrados em 1920, tornaram-se símbolo dos desafios enfrentados por equipes de resgate na era anterior a avanços tecnológicos, evidenciando a dura realidade dos grandes centros urbanos daquela década. Dois rapazes se arriscam sobre um trem em uma ponte elevada, típico das cenas impulsionadas pela expansão das ferrovias nos Estados Unidos em 1908, período em que o desenvolvimento ferroviário foi crucial para a integração territorial e para o crescimento econômico norte-americano. Engine Alley testemunhava o cotidiano da Dublin de 1900, período marcado pela forte urbanização e também por tensões sociais, quando grande parte da população irlandesa vivia sob domínio britânico, enfrentando condições precárias e participando dos primeiros movimentos pelo autogoverno. Membros do povo Khoekhové, conhecidos por sua tradicional adaptação às condições áridas do deserto do Kalahari, utilizam cascas de ovos de avestruz para armazenar água, uma prática ancestral de sobrevivência documentada em 1955, quando a região era chamada de Sudoeste Africano. Armazenar 5 megabytes em 1966 exigia impressionantes 62.500 cartões perfurados, tecnologia comum na era inicial da computação empresarial. Esse processo demandava 4 dias para ser realizado, evidenciando os desafios do processamento de dados antes dos avanços digitais posteriores. A chegada dos Swimmobiles às ruas de Nova York, em 1960, marcou uma iniciativa inovadora das autoridades municipais para democratizar o acesso à recreação e ao ensino de natação, levando piscinas móveis a bairros carentes e combatendo a desigualdade de oportunidades nas áreas urbanas. O inventor britânico Captain W. H. Richards aparece ao lado do Eric Robot, um dos primeiros robôs humanoides funcionais apresentados ao público durante a British Exhibition em Londres, 1928, enfatizando o início da era da robótica moderna e seu potencial para avanços tecnológicos. Cerca de 152 gatos pretos foram selecionados para uma audição em Hollywood em 1961, buscando um animal para atuar no filme Tales of Terror. Esse tipo de seleção inusitada ilustra o funcionamento da indústria cinematográfica dos Estados Unidos no início dos anos 1960, quando grandes produções buscavam atrair o público tanto com estrelas humanas quanto com elementos curiosos, demonstrando o impacto do entretenimento e da cultura pop na sociedade americana. Marcia Pinkenfield foi reconhecida como a criança mais bonita da América, em um concurso realizado em 1927 nos Estados Unidos, evidenciando a popularização das competições de beleza infantil e o crescente interesse da sociedade americana pelas mídias e concursos populares nessa década. A união de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, em 1986, marcou o encontro de duas figuras proeminentes no cenário midiático internacional, refletindo tanto a ascensão do fisiculturista ao estrelato em Hollywood, quanto a ligação de Shriver à influente família Kennedy nos Estados Unidos. Carrie Fisher, ao lado da mãe Debbie Reynolds em 1972,
evidencia o vínculo entre duas figuras centrais do entretenimento norte-americano num momento em que Hollywood consolidava gerações de artistas e antecipava a ascensão de Fisher como estrela internacional em Star Wars 5 anos depois. Albert Einstein, retratado por Arthur Lowenthal em Berlim em 1930, já era reconhecido internacionalmente pelo Prêmio Nobel de Física, conquistado em 1921, simbolizando a efervescência do ambiente científico alemão antes das profundas mudanças provocadas pela ascensão alemã. John Travolta, celebridade internacionalmente reconhecida, obteve sua primeira licença de piloto em 1978, refletindo a paixão de muitos artistas do final do século XX por aviação privada, tendência que cresceu junto com o acesso ampliado à aviação e sua valorização cultural nos anos 1980. Arnold Schwarzenegger e Grace Jones tornaram-se ícones do cinema ao participarem do filme Conan o Destruidor, lançado em 1984, consolidando a era do cinema de fantasia épica que marcou a década de 1980 e ampliou a popularidade internacional desses atores. Fãs de Elvis Presley provocaram grande agitação em shows no sul dos Estados Unidos, como na Flórida em 1956, evidenciando o impacto do surgimento do rock and roll na juventude da época, o que gerou preocupação social sobre a influência da música na cultura popular. O grupo The Runaways, formado por jovens mulheres na década de 1970, marcou a história do rock ao desafiar os padrões de gênero em uma indústria dominada por homens, tornando-se símbolo do movimento de empoderamento feminino e influenciando gerações seguintes do rock mundial. Um jovem John Cena aparece ao lado do Papai Noel em foto registrada em 1990, período marcado pela explosão da cultura pop e pelo fortalecimento do imaginário natalino nos Estados Unidos, quando celebrações familiares e símbolos festivos ganharam ainda mais evidência midiática. Na década de 1920, eventos culturais como o jogo humano de xadrez tornaram-se populares em cidades europeias, reunindo multidões para apreciar representações vivas de partidas clássicas, refletindo o fascínio da sociedade da época por tradições lúdicas combinadas à expressão artística. O transporte por diligências, como a McLaughlin US Mail citada no evento no rancho Jack Pearl, por volta da década de 1880, desempenhou papel fundamental na expansão do oeste dos Estados Unidos, possibilitando comunicação regular e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região. Grupos de garimpeiros partiram rumo a novos campos de ouro, motivados pela febre do ouro que se espalhou nas últimas décadas do século XIX, especialmente em territórios do oeste dos Estados Unidos, impulsionando rapidamente fluxos migratórios e transformação econômica regional marcante. O Wright Craft Scutacar circulou por Londres em 1936, representando a busca por alternativas urbanas de mobilidade durante o período entre guerras, quando o automóvel consolidava seu papel nas grandes cidades europeias, marcando avanços no transporte pessoal e influenciando o desenho viário. Trabalhadores engajados na manutenção da Torre Eiffel em 1932 refletem a importância histórica desse monumento, símbolo da engenharia do século XIX, cuja preservação periódica revela esforços contínuos para manter ícone central da cultura e identidade de Paris, reconhecido mundialmente. No movimentado cenário londrino de 1929, o London Transport Lost Property Office em Lambeth organizava itens perdidos como guarda-chuvas, fundamentais para enfrentar o clima chuvoso da cidade, demonstrando a complexidade da vida urbana em pleno crescimento industrial. F.A. Yates aparece em sua motocicleta personalizada por volta da década de 1900, período marcado pelas inovações no transporte motorizado nos Estados Unidos e Europa, ampliando a mobilidade individual e impulsionando o surgimento de clubes e competições ligadas ao motociclismo. A primeira fotografia aérea de que se tem registro, datando de 1860, marca um avanço notável no campo da documentação visual e da história urbana, pois possibilitou novos meios de mapeamento e estudo das cidades, impactando a forma de registrar transformações urbanas. Henri Giffard,
apresentou em 1878 na Exposição Mundial de Paris seu balão para 50 passageiros, demonstrando o avanço do transporte aéreo no século XIX, experiência que evidenciou o fascínio público pelas novas tecnologias e influenciou futuras inovações na aviação. Frequentadores de Muscle Beach, na Califórnia, animavam-se treinando ao ar livre em meio à explosão da cultura fitness e à influência do movimento hippie, fenômenos que marcaram os anos 1970 ao consagrar a prática esportiva e a liberdade de expressão corporal nas praias americanas. Tripulações da Força Aérea do Exército do CMRCU, equipadas com goggles britânicos e roupas de voo especializadas, preparam-se para missões sobre a Europa em 1942, ano em que os bombardeiros B-17 passaram a operar a partir de bases como Polbrook, intensificando a campanha aérea aliada. Mulheres birmanesas desembarcam nos Estados Unidos em 1935, em um período em que movimentos migratórios ganhavam força devido a transformações globais como crises econômicas, guerras e busca por novas oportunidades, marco que contribuiu para a diversidade cultural americana. Robert Reynolds, senador pela Carolina do Norte, ficou conhecido nos anos 1930 por adotar retórica nacionalista e defender políticas restritivas em relação à imigração, refletindo os temores de parte da sociedade estadunidense diante do aumento de estrangeiros após a Primeira Guerra Mundial. A rotina de preparar e imprimir o New York Times em 1942 ilustra um momento em que a imprensa escrita tinha papel central na formação da opinião pública, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando o acesso rápido a notícias precisas era fundamental para a sociedade. A espera pelo metrô em Estocolmo, em 1959, reflete uma fase de modernização urbana marcante na Suécia, quando grandes cidades ampliaram seus sistemas de transporte público, impulsionando integração social e crescimento econômico, fortalecendo o estado de bem-estar social sueco. O cotidiano dos agricultores norte-americanos sofreu grande transformação a partir da década de 1920, com a popularização do rádio, que representou uma revolução na comunicação rural ao permitir acesso instantâneo a notícias, entretenimento e informações agrícolas, fortalecendo o vínculo nacional. Um ambiente interno europeu do pós-guerra revela vestígios do racionamento enfrentado por muitos países após 1945. Período no qual recursos como alimentos e bebidas eram rigorosamente controlados pelas autoridades, situação que gerou adaptações significativas nos hábitos de consumo e abastecimento da população. Autoridades de saúde pública nos Estados Unidos enfrentaram resistência ao impor o uso de máscaras durante a pandemia de gripe espanhola, especialmente em cidades como São Francisco, entre 1918 e 1919, destacando o desafio social em adotar medidas de proteção coletiva durante crises sanitárias.